got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Fala meu povo, tudo bem? Hoje eu estou aqui com mais um tutorial em modelo e a modelo de hoje é minha irmã, Larissa Farias. Eu fiz uma maquiagem bem impactante nela, os olhos, apesar de neutros, estão bem expressivos. Eu utilizei uma técnica de pigmento molhado nos olhos e eu escolhi um batom vermelho para acompanhar. Se você gosta desse tipo de maquiagem, já deixa o seu gostei para mim e se inscreve aqui no canal ativando as notificações para você ficar sabendo quando tiver um vídeo novo, tá bom? Vamos lá? Com a pele totalmente limpa, tonificada e hidratada, eu aplico o primer da Benefit ou da Professional em todo o rosto, exceto na área dos olhos. Depois eu vou aplicar a base, que é essa daí, Studio Fix, a NC35. Eu aplico com o pincel língua de gato. Eu estou fazendo uma técnica que remete à técnica que eu assisti num workshop da Rayana Sanqueta. Ela aplica a base usando um pincel língua de gato e depois ela dá acabamento com a esponjinha molhada, que é o que eu vou fazer em seguida. Agora eu vou aplicar essas duas cores de corretivo misturadas com o pincel de esfumar corretivo. Eu vou fazer aquele triângulo invertido na parte inferior dos olhos, né? Eu espalho primeiro o corretivo para depois esfumar. Eu estou aplicando nessa região, também no topo do nariz, no centro da testa, na parte mais próxima à sobrancelha eu não subo muito. Passo também no arco superior da sobrancelha, né, na parte de cima, e também no inferior para dar mais destaque à sobrancelha. Passo também ali no arco do cupido, nos lábios e na lateral do rosto, abaixo da área de contorno. Agora eu vou fazer o contorno usando um pincel que é um Dual Fiber e um tom mais amarronzado, acinzentado da mesma paleta da RCMA. Eu vou criar esse efeito de profundidade na lateral do rosto, aplicando ali na direção dos lábios, mas eu não chego até os lábios, tá, gente? Depois eu faço o contorno do rosto, né, a moldura do rosto, a parte inferior ali, e eu diminuo um pouco o queixo dela, para poder dar mais destaque ao queixo, mais um desenho, né, ao queixo. E depois eu venho com a esponja molhada, primeiro esfumando a parte de iluminação e depois eu vou esfumar todo o meu contorno também usando a mesma esponjinha molhada. O contorno de nariz foi feito com esse pincel Dual Fiber da Macrilan e eu estou usando uma técnica que eu também aprendi no curso da Rayana Sanqueta. Talvez não vá ficar igual, né? Mas eu estou praticando. E fazendo um L nas laterais do nariz e na parte inferior do nariz eu faço um Vzinho e marco as laterais também. E aí eu vou esfumando com o próprio pincel. Agora eu vou aplicar o pó na parte inferior dos olhos. Eu uso essa esponjinha, que é uma esponjinha que eu também adquiri lá no curso da Rayana Sanqueta, que é uma esponjinha bem legal, que ela encaixa bem ali na parte inferior dos olhos. E depois, com esse pincel oval da Macrilan, eu vou selar todo o rosto com o mesmo pó. Agora eu vou fazer o contorno do rosto usando essa paletinha da NYX. Eu uso um tom ali intermediário, mais acinzentado, para fazer o contorno do rosto, nas mesmas áreas onde eu apliquei o contorno de creme, né, em creme, eu vou aplicar também com o contorno em pó.
blush escolhido é esse que tem uma cor pêssego, né? É uma cor, né? Diz que é coral ali. Se você olhar, parece bem rosa, mas ele dá um tom bem pêssego assim na pele. Eu gosto muito desse tom. Depois eu vou varrer o baking que eu fiz usando esse pincel, que é um pincel mais para iluminar, e eu aplico o tom amarelo dessa paleta da NYX para não estourar na foto. Depois eu aplico uma bruma de Fix Plus e deixo secar. Isso vai fazer a minha maquiagem durar bem mais e a pele ficar com mais viço. E agora eu vou fazer a sobrancelha usando a pomada da Anastasia na cor Dark Brown. Eu faço todo o contorno da sobrancelha e o preenchimento usando esse produto, deixando a parte mais interna da sobrancelha com menos intensidade, mais esfumada. Para fazer os olhos, eu vou usar o Paint Pot da MAC na cor Painterly. Eu vou usar o pincel da Ariana, é o A23, para fazer o contorno da sobrancelha ali e trazer esse produto até a pálpebra. Eu vou esperar secar o Paint Pot para poder fazer a aplicação da sombra. Eu não vou selar. Eu vou usar essa paleta da Tarte na cor Heavy Matte primeiro, que é essa cor, né, que é bem clarinha, para fazer aquele esfumadão bem aberto ali, trazendo da parte externa da pálpebra até a parte interna. Com o mesmo pincel eu vou pegar a sombra Renaissance Woman, que é um tom também de marrom acinzentado, mas ele é um tom puxando para o lilás e um pouquinho mais escuro, e eu vou fazer um degradê com a sombra anterior, né? Sempre esfumando, fazendo movimentos de bolinha, né? Fazendo movimentos mais arredondados, trazendo de fora para dentro. E depois eu vou usar stencil com esse pincel, que é um pincel mais achatadinho. Esse é um pincel da MAC de aplicar e esfumar sombra, mas ele é achatado. E eu vou trazer um pouquinho mais abaixo do que eu tinha feito, fazendo também um degradê. Esse é o pincel do kit da Bruna Tavares. Ele parece com o anterior, só que ele é menorzinho. E eu vou pegar esse tom de marrom mais escuro para aplicar ali no canto externo da pálpebra móvel, trazendo até o côncavo. E eu vou trazendo num sentido diagonal também, esse marrom, até mais ou menos a metade do olho. E vou fazendo o degradê entre esses marrons que eu apliquei. Eu vou trazendo ali e já vou esfumando com ali na pálpebra móvel, né, onde eu estou aplicando, fazendo essa diagonal. Depois eu volto na cor stencil e vou trazendo ali nessa transição para não ficar marcado com aquele último marrom, e ajudo também a melhorar a transição das sombras usadas anteriormente. Agora chegou a hora de fazer, né, a misturinha do pigmento com o Fix Plus da MAC. Eu vou usar a cor Naked. Eu faço uma misturinha na placa, não pode ficar com grumos, né? Não pode ficar com bolinhas, tem que ficar bem liso, mas também não pode ficar muito líquido. E eu aplico com um pincel de cerdas sintéticas, parece aquele pincel de aplicar corretivo, e vou trazendo até mais ou menos onde eu apliquei a sombra marrom escura. Vou trazendo naturalmente, né? Vai ficar marcado, e depois eu vou usar uma sombra seca, né? Aquela sombra stencil, para poder fazer a transição entre as cores. Agora eu estou aplicando a cola da Too Faced, que é uma cola de glitter. Estou aplicando com um pincel de cerdas sintéticas, também de aplicar corretivo. Eu espero secar essa cola um pouquinho, ela não pode estar muito molhada, e depois eu aplico o Reflect Gold da MAC.
aí eu vou aplicando ali exatamente no lugar onde eu havia aplicado o pigmento molhado. Agora eu vou delinear com o delineador da Inglot e o Duraline. Enquanto isso, ela tá viajando ali na música, né, gente? Vocês estão vendo aí que ela tá curtindo muito a música. E aí eu vou fazer o delineado usando esse pincel. É um pincel da Natura esse, para quem tem interesse em saber. Ele tem 2 lados para delinear. Você pode usar tanto para delinear os olhos quanto os lábios. Eu faço um delineado bem grosso, né? Eu não faço um delineado fino não. Só a parte interna que eu faço um pouquinho mais fininha. E depois que eu faço o delineado, eu venho com um pincel seco, né, de cerdas naturais, e vou esfumando ali a parte externa do delineado. Só que o delineador ainda precisa estar molhado para fazer isso, tá, gente? Um alerta aí, não pode deixar secar, não. Agora eu aplico o delineador na linha d'água e também sujo a raiz dos cílios inferiores, e eu sujo bem, tá? Porque eu quero fazer um olho bem expressivo, então eu vou aplicando esse delineador na parte inferior dos olhos, deixando bem grosso mesmo, e depois de aplicar, ainda com o delineador molhado, eu venho com o pincel de cerdas naturais, aquele pincel de precisão, e já esfumo, senão ele não esfuma depois. Ou então, se deixar secar, a dica é: molhe o pincel, a pontinha do pincel no Duraline e venha esfumando, que também fica bacana, mas tem que ter cuidado para não deixar buraco. Agora eu vou fazer o esfumado ali na parte inferior dos olhos, e eu começo pela sombra mais clara que eu apliquei no início, usando um pincel de cerdas curtas. Esse pincel ele é muito bom realmente para poder esfumar na parte inferior dos olhos. Esse daí é da Macrylan. E aí eu vou fazendo o degradê do mais claro para o mais escuro, ou seja, de fora eu vou trazendo para dentro. Então o mais claro vai ficar na parte externa, esmaecendo para a pele. Depois eu venho com o mais escuro entrando na direção dos cílios inferiores, chegando ao preto, que vai ser aquele que vai ficar bem pertinho dos cílios. Agora eu vou aplicar aquela colinha de glitter na parte interna dos olhos, ali na parte inferior dos olhos. Espero secar um pouquinho e venho aplicando o Reflects Gold novamente, só que ali na parte inferior dos olhos. E aí mais uma gaiatice da minha irmã, e eu vou passar a máscara de cílios nela, nos cílios inferiores e superiores, preparando para que eu possa aplicar os cílios postiços nela. Eu vou usar o iluminador Soft and Gentle da MAC, molhando com o Fix Plus, que apareceu bastante nesse vídeo, né, gente? Eu passo nos pontos altos, né, do rosto. Eu aplico os cílios postiços usando a cola do modelinho verde. Eu fiz o contorno labial usando esse lápis da Primark, que é o Red. Eu apliquei o batom da Latica, só que acabou a energia elétrica na minha casa na hora que eu estava passando o batom, então eu tive que aguardar bastante para eu conseguir gravar o final. Mas, de qualquer maneira, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês gostem, que vocês curtam, tá? E que vocês se inscrevam aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos. Ative as notificações usando lá o sininho para que você possa saber de todas as novidades do meu canal. E deixe seus comentários, sua opinião, sua sugestão de maquiagem, que eu vou adorar ver por aqui. Realmente eu gosto muito quando tem comentário, porque eu gosto de fazer aquilo que você gosta de ver, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo. Strawberry champagne on us. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Taking trips to Puerto Rico. Say the word and we go. You can be my flica. Girl, I'll be a flico, mama.
promise that I can't keep. I promise that your smile